esta é a mensagem que Deus espera que seja pregada nesse período que nós vivemos, e por isso eu escolhi falar sobre esse tema nesta manhã. E eu quero convidar você a orar mais uma vez para a gente ler a Bíblia. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida, obrigado por termos a Tua palavra em nossas mãos, e agora pedimos que o Senhor nos ajude a entender o Teu recado nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 14, as 3 mensagens angélicas estão ali do versículo 6 até o versículo 12, mas para estudar as 3 mensagens angélicas eu quero começar lendo a partir do versículo 14, Apocalipse capítulo 14, a partir do versículo 14, diz assim, pode deixar sua Bíblia aberta, nós vamos ler bastante esse trecho aqui. Apocalipse 14, 14, olhei e diante de mim estava uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem alguém semelhante ao Filho do Homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Então saiu do santuário um outro anjo, que bradou em alta voz àquele que estava assentado sobre a nuvem: tome a sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura, chegou a hora de colhê-la. Assim, aquele que estava assentado sobre a nuvem passou sua foice pela terra, e a terra foi ceifada. Essa é uma figura apocalíptica que nos remete ao dia da volta de Jesus. Essa linguagem da volta de Jesus como sendo o dia da colheita, ela é muito comum na Bíblia inteira, né? Se você lembrar das parábolas que Jesus contou, por exemplo, ele falou várias vezes do momento da sua vinda, do retorno dele à terra, como o dia da colheita, né? Ele falou sobre a seara que está madura, ele falou sobre plantar para depois colher, ele falou da semente. Essa imagem da colheita é uma imagem que sempre nos remete à segunda vinda de Cristo. E por que eu comecei estudando as 3 mensagens angélicas com vocês a partir desse texto? Porque esse texto está estrategicamente localizado no Apocalipse, logo depois das 3 mensagens. O que nos faz pensar que as 3 mensagens angélicas serão a mensagem, né, serão o conteúdo pregado imediatamente antes da volta de Jesus. Então, nós estamos vivendo nesse período imediatamente antes da volta de Jesus, e nós precisamos pregar essas 3 mensagens. Portanto, esta é a verdade que nós devemos nos concentrar nesse momento. Não só pregando as 3 mensagens angélicas, mas vivendo as 3 mensagens angélicas. E nós estamos nesse período antes da volta de Jesus. Eu fiquei muito feliz quando a igreja decidiu distribuir o livro Grande Conflito, nesses 2 anos, né, esse ano e o próximo. E eu fico até me perguntando o que a igreja vai distribuir depois do Grande Conflito. Qual livro pode ser distribuído depois do Grande Conflito no nosso programa missionário? Porque o Grande Conflito tem a mensagem que as pessoas precisam ouvir para esse momento. E aqui nós estamos diante da verdade presente. Portanto, agora nós vamos para as 3 mensagens angélicas. Eu não vou estudar todos os detalhes delas, o que significam as figuras que aparecem aqui, as metáforas, porque nós não teríamos tempo, né? Eu estou gastando 3 meses no Bíblia Fácil. A lição da Escola Sabatina vai gastar 3 meses para estudar cada detalhe. Nós não teríamos tempo aqui. Mas cada uma das mensagens angélicas tem uma verdade central, que une tudo que está ao redor daquela mensagem. Então, vem comigo para Apocalipse 14, versículos 6 e 7. Versículos 6 e 7. Primeira mensagem angélica diz assim: então vi outro anjo que voava pelo céu, e tinha na mão o evangelho eterno, para proclamar aos que habitam na terra, e toda nação, tribo, língua e povo. Ele disse em alta voz: temam a Deus
e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Esta é a primeira mensagem angélica, e ela começa com uma imagem muito bonita, que é a imagem de um anjo voando pelo meio do céu. Esse anjo não é um anjo literal, essa é uma linguagem do Apocalipse para falar dos mensageiros. O anjo do Apocalipse 14:6 é todo aquele que se ocupa em pregar a mensagem. Então, nesse caso, você pode ser o anjo do Apocalipse. Apocalipse 14:6. Você, a igreja de Deus, o movimento de Deus, pode ser sim esse anjo e deve ser esse anjo. Agora, esse anjo, a Bíblia descreve voando pelo meio do céu. E essa expressão voando pelo meio do céu, ela fala da velocidade da pregação e fala da abrangência da pregação. Porque um anjo voando pelo meio do céu é uma coisa que nos remete a algo veloz, muito rápido, e a algo que está acontecendo em todo o mundo, ou que vai acontecer em todo o mundo. Ou seja, a mensagem que está sendo exposta aqui, essa mensagem dos 3 anjos, ela vai ser pregada rapidamente. E escuta bem, independente de nós. Mas como assim, pastor? Você acabou de falar que nós podemos ser o anjo do Apocalipse 14:6, mas essa mensagem será pregada rapidamente, independente de nós. Vejam, amigos, Deus não precisa de nós para a pregação do Evangelho. Deus estende a oportunidade para que nós participemos da pregação do Evangelho. Mas quando nós lemos, por exemplo, Mateus 24:14, que diz: e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, o tempo verbal ali, os teólogos chamam de passivo divino. Por quê? Porque o agente daquela ação em Mateus 24:14 é Deus. Deus é quem é responsável pela pregação do Evangelho em todo o mundo. Ele providenciará o meio e esse Evangelho será pregado. Se você participar, você será grandemente beneficiado por isso. Mas se você não participar, desculpa te dizer, mas não vai fazer falta. Porque o Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo. Deus está providenciando isso, e amigos, eu tenho uma fé tremenda que esse movimento de pregação do Evangelho, através da distribuição do livro Grande Conflito, vai revolucionar esse planeta. Porque as pessoas que entrarem em contato com esse livro, é promessa de Deus, serão impactadas. A pregação do Evangelho vai acontecer e esse anjo vai voar pelo meio do céu, rapidamente, porque Jesus tem pressa de voltar. E eu convido você e a mim a participar desse movimento, porque enquanto nós nos ocupamos pregando o Evangelho, nós estamos nos aquecendo espiritualmente, e isso tem tudo a ver com a nossa salvação. O anjo está voando pelo meio do céu, e a Bíblia diz que ele tem o Evangelho eterno na mão. Nós estudamos isso hoje, recapitulamos hoje o que estudamos na semana. E perceba a expressão, o Evangelho, ele é eterno. O Evangelho não é nem antigo e nem moderno. O Evangelho é eterno. O que significa que o Evangelho, quando a Bíblia está falando de Evangelho aqui, ela está falando da mensagem da Bíblia integralmente. Porque a gente fala de maneira didática, que tem 4 evangelhos na Bíblia: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas a rigor, a Bíblia tem um evangelho, que começa em Gênesis e termina em Apocalipse. Por quê? Porque o evangelho é a mensagem de salvação pela graça de Cristo. E essa mensagem está em toda a Bíblia. E é por isso que a Bíblia não precisa ser atualizada.
A Bíblia não precisa ser reinterpretada à luz da cultura. Não precisa, porque o Evangelho não é antigo, o Evangelho não é moderno, o Evangelho é eterno. E por ser eterno, ele é tão atual em 1500 quanto é atual em 2023. A Bíblia não precisa de atualização, a Bíblia só precisa ser pregada. Martinho Lutero tinha uma frase muito interessante, ele dizia que o Evangelho é como um leão enjaulado. Ele não precisa de defesa, ele só precisa ser solto. O Evangelho eterno para proclamar a todos que habitam na terra, porque a Bíblia serve para todo mundo. Não tem nenhum grupo humano nessa terra para o qual a Bíblia não seja útil. Todos os grupos humanos. Mas aí, depois de anunciar, de dar esse pano de fundo, o anjo finalmente fala qual é a primeira mensagem angélica. E ele grita, ele fala em alta voz. Por isso que nós temos a expressão alto clamor. O que é o alto clamor? É o anúncio das 3 mensagens angélicas. E o que ele diz na primeira mensagem? Temam a Deus e glorifiquem-no, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Quanta coisa a gente poderia falar aqui. Mas aqui tem temor a Deus. E temer a Deus é diferente de ter medo de Deus. Temer a Deus é reverenciá-lo, respeitá-lo, amá-lo. Depois ele diz, nessa primeira mensagem, que nós devemos glorificar a Deus. E o que significa glorificar a Deus? Não é apenas falar glória a Deus, e nós podemos e devemos falar glória a Deus. Não é apenas cantar para glorificar o nome de Deus, não é apenas isso. Mas há um versículo na Bíblia que resume o que significa glorificar o nome de Deus. 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Você conhece, lá diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. O que significa dar glória a Deus, que está aqui na primeira mensagem angélica? Significa se preocupar com que cada aspecto da nossa vida glorifique o nome de Deus. Mais ou menos assim, você foi ao restaurante, um self-service, você vai colocar comida no seu prato, você tem que colocar comida para a glória de Deus. Você vai escolher alguma coisa para beber, você tem que escolher alguma coisa para beber que glorifique o nome de Deus. Só que tem o comais e bebais, mas tem qualquer outra coisa. E qualquer outra coisa é assim, você abriu a porta do seu guarda-roupa, vai escolher uma roupa, tem que ser para a glória de Deus. Você vai assistir alguma coisa na TV, no seu computador, tem que ser para a glória de Deus. Você vai para o trabalho, fazer negócios, tem que ser para a glória de Deus. Segundo a Bíblia, glorificar a Deus é glorificá-lo com tudo que a gente faz, tudo que a gente é, com a nossa alimentação, com a nossa sexualidade, com a nossa temperança, com tudo. Quem quer viver a primeira mensagem angélica tem que se preocupar em glorificar a Deus com os mínimos detalhes da sua vida. Mas ele diz mais, é para fazer isso, temer a Deus e dar glória, porque é chegada a hora do juízo. E essa expressão, chegar a hora do juízo, está falando do início, um juízo que começou. E quando foi que as 3 fases do juízo começaram na nossa história? No dia 22 de outubro de 1844, de acordo com Daniel 8,14, começou a primeira fase do juízo de Deus, que é o que a gente chama de juízo investigativo, que vai até a volta de Jesus, e aí começa a segunda fase do juízo de Deus, o juízo comprovativo, que dura todo o milênio. E aí, quando acaba o milênio, vem a terceira fase do juízo de Deus, o juízo executivo. A primeira mensagem angélica anuncia isso, anuncia que haverá um juízo. E amigos, olhem aqui para mim,
haverá um juízo. Um dia, todos nós teremos que prestar contas daquilo que nós fizemos ou não fizemos, daquilo que nós falamos ou não falamos, e das influências que nós tivemos ou não tivemos. Algumas pessoas vivem alheias a essa verdade bíblica, mas o juízo de Deus vai existir. É que a gente vive num período que falar de juízo, de julgamento, falar de castigo, é tudo muito delicado o tempo que a gente vive, né? Tudo muito de cristal. Não é politicamente correto falar de julgamento, mas haverá um juízo. Aliás, já está havendo um juízo, e ele continuará acontecendo até o dia do juízo executivo. Só que a primeira mensagem ainda diz: adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Adoração a quem? Aqui nós temos referência a duas coisas do Antigo Testamento: a criação, especialmente o sábado, porque aqui é uma citação do quarto mandamento. Essa parte, adorem aquele que fez o céu, a terra e o mar. Então, a mensagem da criação, amigos, é uma mensagem importantíssima para o tempo que nós vivemos. E não é à toa que o inimigo de Deus está tentando subverter, está tentando tirar essa mensagem. Antigamente, há não muito tempo, quem era que se opunha à mensagem da criação? Os evolucionistas. Geralmente gente que não era crente. Hoje nós encontramos dentro do mundo cristão gente simpatizando, flertando com o evolucionismo. Tem uma teoria chamada de evolucionismo teísta. E esse grupo de pessoas, os evolucionistas teístas, querem nos convencer de que a evolução é verdadeira e que Deus teria conduzido o processo evolucionário. E no domingo seguinte eu vou falar com vocês dos prejuízos, a respeito dos prejuízos teológicos, salvíficos, da gente não crer no relato da criação conforme está na Bíblia. Satanás está lutando contra isso, mas o texto fala daquele que fez os céus, a terra e o mar, e as fontes das águas. As fontes das águas não é uma referência à semana da criação, é uma referência ao dilúvio, porque a Bíblia diz em Gênesis 6 e 7, que as fontes das águas se romperam. Por que falar da criação e do dilúvio? Porque na primeira mensagem angélica, o anjo está nos dizendo assim: houve uma criação e haverá um juízo, de novo. Do mesmo jeito que Deus destruiu tudo por água há algum tempo, no futuro Ele destruirá de novo, dessa vez com fogo. E a primeira mensagem angélica está aí apresentada para nós, para ser vivida e pregada. Mas vamos para a segunda mensagem. Segunda mensagem, Apocalipse 14, 8, diz assim: um segundo anjo o seguiu dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. A segunda mensagem tem vários símbolos aqui que a gente não vai poder explorar. Se você quer conhecer mais a fundo o que é a Babilônia, o que é o vinho, o que é a prostituição, assista o Bíblia Fácil, dê essa moral para mim aí, tá certo? Está lá no YouTube, tá bom? Mas estuda a lição da Escola Sabatina também, que você vai conhecer. Mas há uma mensagem geral aqui na segunda mensagem angélica, que é a mensagem da queda da Babilônia. Aqui, logicamente, não está falando da Babilônia geográfica, da Babilônia física, porque essa caiu lá quando os medo-persas invadiram a Babilônia. A queda de Babilônia aqui é um evento espiritual. A Babilônia, segundo o que a gente compreende das profecias, é o movimento católico romano, e as suas filhas são todos aqueles que aderem a esse movimento.
E essa Babilônia, ela vai cair no fim dos tempos, no que a Bíblia chama de tempo do fim. E quando foi que começou o tempo do fim? Segundo Daniel capítulo 7 e 8, o tempo do fim começou com a ferida mortal na besta. E quando isso aconteceu? 1798, quando o Papa Pio VI foi preso pelo general Alexandre Berthier, que era o general de Napoleão. Ali começa o tempo do fim, mas a queda de Babilônia não é um evento pontual, é um evento espiritual e gradativo. E aqui está o ponto da segunda mensagem angélica. Porque a queda da Babilônia é inversamente proporcional à restauração da verdade, que Daniel também cita. Ou seja, quanto mais a verdade for restaurada, mais a Babilônia cai. E que verdade é essa? É a pregação das Escrituras, a pregação da Bíblia. Ou seja, amigos, quanto mais a Bíblia for apresentada com clareza, mais a Babilônia vai cair. E aqui a gente entende uma coisa que está acontecendo no mundo. Satanás está tentando a todo custo impedir a pregação do Evangelho. Aliás, ele tenta isso já há algum tempo. Só que no início da história do cristianismo, Satanás tentou destruir a Bíblia. Ele queria destruir fisicamente a Bíblia. Então você vai ver, por exemplo, na Idade Média, ele conseguiu com que a Bíblia fosse proibida, o acesso à Bíblia fosse proibido para a maior parte da população. E durante muitos e muitos séculos, a Bíblia esteve restrita a alguns ambientes, mas as pessoas não tinham acesso. Mais na frente na história, a gente chega na Revolução Francesa, que é um ponto fundamental para as profecias bíblicas. E na Revolução Francesa, você vê os jacobinos, né, que eram a esquerda daquele momento, né? Aliás, essa expressão esquerda e direita surge ali na Revolução Francesa, pela disposição que eles sentavam na Assembleia, né? Os jacobinos à esquerda, os girondinos à direita. Os jacobinos, eles fizeram fogueira de Bíblia. Eles queriam destruir as Bíblias, era Satanás tentando destruir a palavra de Deus. Só que a Bíblia é sagrada. E Satanás percebeu que ele não conseguiria destruir fisicamente a Bíblia. Então ele mudou a estratégia. E o que ele está fazendo agora? O que ele tem feito agora? Ele está tentando confundir a nossa compreensão da Bíblia. Ele percebeu que destruir fisicamente a Bíblia não é possível, mas ele está tentando confundir a compreensão da Bíblia. E amigos, pasmem, essa estratégia de Satanás hoje é muito pior do que tentar queimar a Bíblia. Assim como a estratégia de Satanás hoje de confundir a mente dos cristãos é muito pior do que a estratégia de matar cristãos na fogueira ou em qualquer outro lugar. Porque a intenção de Satanás é que nós olhemos para a Bíblia e digamos assim: não, esse é um livro antigo, por isso que começa com o Evangelho Eterno. Não, a gente precisa reinterpretar a Bíblia à luz da cultura. Não, a gente precisa atualizar a Bíblia. Mas atualizar como, se ela não é antiga, nem moderna, ela é eterna? Mas a estratégia de Satanás hoje é fazer com que a gente não compreenda o texto bíblico. Por quê? Porque se o Evangelho eterno for pregado, muita gente será salva. E Satanás sabe do seu destino e ele quer levar muita gente com ele. A mensagem central da segunda mensagem angélica, amigos, é que para a Babilônia cair, a verdade tem que ser restaurada. E quanto mais a verdade for restaurada, mais a Babilônia cai. Por isso que a gente precisa amar esse livro, amigos, estudar esse livro, pregar esse livro. O cristianismo precisa continuar sendo guiado pelo assim diz o Senhor.
Mas infelizmente tem gente trocando o assim diz o Senhor pelo assim diz o cantor, pelo assim diz o pastor, pelo assim diz minha tese doutoral. É esse livro, amigos, que vai revolucionar esse mundo e vai abrir as portas do céu para a gente encontrar com o nosso Senhor. A segunda mensagem angélica nos convoca a nos aproximarmos do texto bíblico, vivermos o texto bíblico e pregarmos o texto bíblico. Mas tem a terceira mensagem. Vamos para Apocalipse capítulo 14, a partir do versículo 9. A terceira mensagem diz o seguinte: um terceiro anjo o seguiu, dizendo em alta voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. E a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo sempre, para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso dia e noite. Aqui está a perseverança dos santos, que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. A terceira mensagem angélica também tem um centro. E o centro da terceira mensagem angélica é a adoração. Poderíamos traduzir a terceira mensagem angélica em uma pergunta. A pergunta é: a quem você tem adorado? Você sabe que o objeto a quem nós adoramos, ou ao qual nós adoramos, ele nos transforma à imagem e semelhança dele. Você sabia disso? Tudo que nós adoramos nos transforma à imagem e semelhança daquilo que nós adoramos. Tudo. É só você olhar, por exemplo, alguém que adora, entre aspas, uma banda de música, um jogador de futebol. Você lembra na época que o Ronaldinho cortou o cabelo só o Cebolinha? Tinha gente que cortou também, né, gente? Tudo aquilo que você adora te transforma à semelhança daquilo que é adorado. Por isso que a terceira mensagem angélica, que é a mensagem para esse tempo que nós estamos vivendo agora, pergunta para você: a quem você tem adorado? Pastor, não sei a quem eu tenho adorado. Então olha para a sua vida e diz assim: com quem eu me pareço? Ou com o que eu me pareço? E aí você vai descobrir a quem você tem adorado. Nós precisamos decidir, amigos, que nós não adoraremos a besta e a sua imagem. E só para dar uma pincelada aqui, no capítulo 13 a Bíblia nos revela quem é a besta que sobe do mar, a Igreja Católica Apostólica Romana, a besta que sobe da terra, no capítulo 13 de Apocalipse, os Estados Unidos da América, e no futuro, não muito distante, haverá a união desses dois poderes. Besta no Apocalipse é poder, reino, a união desses dois poderes que chama-se imagem da besta. E nosso desafio no tempo em que nós vivemos é adorar a quem? A besta ou a Deus? E nós precisamos nos comprometer com isso, queridos, porque a adoração, ela vai dizer quem você é, com quem você parece, quais serão as suas palavras, quais serão as suas escolhas, como você vai agir, decidir em relação aos diversos assuntos da vida. E é por isso que no final da terceira mensagem angélica, o anjo termina dizendo: aqui está a perseverança dos santos. Por que aqui está a perseverança dos santos? Há uma localização aqui. Na terceira mensagem angélica, quando a questão vai ser a quem nós adoramos, ele diz: aqui está a perseverança dos santos. Porque, amigos, nós vivemos em um tempo, eu não estou falando aqui chegará um tempo, não, esse tempo já chegou.
Nós vivemos em um tempo que, se nós não tivermos perseverança na nossa fé, nós vamos desistir, porque a pressão é muito grande. Nós vivemos num tempo em que pregar as verdades bíblicas é politicamente incorreto. E amigos, o mundo está convergindo para que o cristianismo seja impraticável. E quando o cristianismo for impraticável, vai acontecer a perseguição que está prevista. E é por isso que quando o anjo vai falar sobre a característica daqueles que viverão o tempo que nós estamos vivendo, ele diz: aqui está a perseverança dos santos. Não desista da sua fé. Não relativize a sua fé. Mantenha-se firme naquilo que você aprendeu da palavra de Deus, porque os santos de Deus dos últimos dias, eles têm como característica primeira a perseverança. Eles não desistem, eles continuam, mesmo que seja difícil. E quais são as características? Eles obedecem aos mandamentos de Deus, que ainda estão em vigor e estarão para todo sempre, porque são reflexos do caráter de Deus. E permanecem, de novo a mesma ideia, permanecem fiéis a Jesus. Amigos, as 3 mensagens angélicas resumem tudo o que nós precisamos ser, ter e viver no período que nós vivemos agora. Essa não é uma mensagem engraçada, não é uma mensagem que afaga o nosso coração. Essa não é uma mensagem que passa a mão na nossa cabeça e diz: filho, continua, eu te compreendo, vai no teu pecado, eu te entendo. Não. Essa é uma mensagem que nos confronta, que nos desafia, mas que vivida nos levará à salvação. Não pelo aquilo que nós fazemos, mas porque ela começa com o Evangelho eterno, a graça de Jesus, que nos salvará apesar de nós, se nós quisermos. O meu convite para você é que você conheça a vontade de Deus para a sua vida a partir dessas mensagens, mas não só conheça, que você viva, porque em breve, muito em breve eu creio, nós vamos nos encontrar com o nosso Senhor.